no meio do caos, em um tempo de reis e profetas, uma história de lealdade e sacrifício permaneceu quase esquecida, sussurrada, apenas nas páginas mais antigas. É a história de Rispa, uma concubina cujo nome significa brasa ou pedra quente. E como uma brasa, sua dor e seu amor arderam intensamente contra a escuridão da injustiça, iluminando o verdadeiro significado da dignidade. Para entender a aprovação de Rispa, precisamos voltar no tempo. Israel vivia sob o reinado de Davi, um período glorioso, mas manchado por sombras do passado. Uma fome devastadora assolou a terra por 3 anos consecutivos. O povo clamava, as colheitas morriam e a nação enfraquecia. Desesperado, Davi buscou a face de Deus, perguntando: por que esta calamidade se abateu sobre nós? A resposta divina foi direta e cortante. A fome era uma consequência de um pecado antigo, uma dívida de sangue não paga. Anos antes, o primeiro rei de Israel, Saul, em seu zelo equivocado, havia quebrado um juramento sagrado feito séculos antes por Josué. Ele havia massacrado os gibeonitas, um povo que vivia entre os israelitas sob um pacto de proteção. O sangue inocente clamava da terra e a justiça divina exigia reparação. Davi, então, convocou os gibeonitas sobreviventes e lhes perguntou: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o erro de Saul para que abençoem a herança do Senhor e a fome cesse? A resposta deles não foi por prata ou ouro. A riqueza não poderia restaurar as vidas perdidas, nem apagar a memória do massacre. Eles exigiram uma justiça de sangue, conforme os costumes da época. Entregue-nos 7 descendentes masculinos do homem que nos perseguiu, Saul, e nós os executaremos diante do Senhor em Gibeá. O coração de Davi deve ter pesado. A lei exigia justiça, mas o preço era terrível. Entre os descendentes de Saul estavam 2 filhos de Rispa, sua concubina. Seus nomes eram Armone e Mefibosete. Além deles, outros 5 netos de Saul, filhos de sua filha Merabe, também foram escolhidos. 7 vidas para pagar por um pecado que não cometeram, uma dívida herdada de seu avô. E assim, os 7 homens foram entregues. Foram levados para uma colina em Gibeá e executados no início da colheita da cevada. Seus corpos foram deixados expostos, pendurados sob o sol escaldante, uma visão macabra de vergonha e desolação. Para o mundo, era o fim. A justiça havia sido servida, a dívida paga, e a fome logo cessaria. Mas para uma mãe, era o início de uma vigília que ecoaria pela eternidade. É aqui que Rispa, a figura silenciosa até então, emerge do anonimato e da dor para se tornar um símbolo monumental de amor e protesto. Ela não podia impedir a execução, não podia desafiar o rei, nem a exigência dos gibeonitas. Mas ela podia honrar seus filhos. Ela podia proteger o que restava deles. Rispa pegou um pano de saco, o símbolo universal do luto e da penitência, e o estendeu sobre uma rocha. Ali, naquela colina da morte, ela montou sua guarda. Sob o sol impiedoso do dia, ela vigiava. Sob o frio e o sereno da noite, ela permanecia. Seu propósito era um ato de desafio silencioso e amor profundo. Não permitir que as aves de rapina descessem sobre os corpos de seus filhos durante o dia, nem que os animais selvagens os profanassem durante a noite. Imagine a cena. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. A colheita da cevada começou e terminou. O calor do verão chegou e passou. E Rispa permaneceu lá, uma figura solitária, uma mãe de coração partido, em uma vigília fúnebre que parecia não ter fim. Ela não comeu, não dormiu direito. Sua única companhia era a dor e a memória de seus filhos. Sua única arma, um simples pano e uma determinação inabalável. Sua ação não foi um grande discurso, não foi uma rebelião armada, foi um protesto silencioso, uma declaração poderosa de que aquelas vidas importavam, eram mais do que um número para pagar uma dívida. Eram filhos amados
e chorados. Ao proteger seus corpos da desonra, Rispa estava reivindicando sua humanidade, sua dignidade, mesmo na morte. Ela estava dizendo ao mundo, ao rei e talvez até a Deus, que seu amor era mais forte que a morte, mais persistente que a injustiça e mais duradouro que a própria lei. A notícia desse ato extraordinário de devoção finalmente chegou aos ouvidos do rei Davi. Foi contado a Davi que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, fizera, e o coração do rei foi tocado. A vigília daquela mulher solitária o moveu de uma forma que a política e a lei não conseguiram. Ele percebeu que a verdadeira justiça não terminava com a execução, mas com a honra e o respeito devidos aos mortos. Movido pelo ato de Rispa, Davi ordenou algo notável. Ele não apenas mandou que os corpos dos 7 homens fossem recolhidos, mas também foi pessoalmente buscar os ossos do rei Saul e de seu filho, Jonatas, que haviam sido vergonhosamente pendurados no muro de uma cidade inimiga anos antes. Davi reuniu todos os ossos e lhes deu um sepultamento digno no túmulo de Quis, o pai de Saul. Pela primeira vez, a família de Saul recebeu a honra final que lhes era devida. O texto bíblico termina a história com uma frase simples, mas profunda. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Não foi apenas a execução que aplacou a ira divina e acabou com a fome. Foi o ato de compaixão e honra, inspirado pela vigília incansável de uma mãe. Foi a justiça temperada com misericórdia. A história de Rispa nos confronta com perguntas profundas até hoje. Em um mundo que muitas vezes descarta as pessoas como números, como estatísticas, como meios para um fim, o que significa lutar pela dignidade de um indivíduo? O ato de Rispa nos ensina que o amor verdadeiro não se cala diante da injustiça. Ele persiste, vigia, protege, ele encontra maneiras de honrar e lembrar, mesmo quando o mundo decide esquecer. Ela nos mostra que não são necessários grandes exércitos ou posições de poder para fazer uma declaração poderosa. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente ficar. Quando todos os outros já foram embora, é estender um pano de saco sobre uma rocha e dizer: isto não está certo. Esta vida importava. Eu não vou embora. Sua vigília é um lembrete de que, em meio às grandes narrativas de reis e reinos, são os atos silenciosos de amor e coragem, que muitas vezes mudam o curso da história e tocam o coração de Deus. Rispa, a brasa ardente, nos ensina que mesmo na mais profunda escuridão do luto e da perda, um único coração fiel pode acender uma luz que revela o caminho para a verdadeira justiça e a verdadeira honra. Sua história não é sobre vingança, mas sobre reverência. Não é sobre poder, mas sobre persistência. É um testemunho eterno do poder do amor de uma mãe e da dignidade inerente a cada vida humana. Que possamos aprender com Rispa a nunca subestimar o poder de um ato de amor silencioso e a nunca deixar de lutar pela dignidade daqueles que o mundo esqueceu. Obrigado por assistir. Se esta reflexão tocou seu coração, considere se inscrever e compartilhar. Até a próxima!